Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas a primeira pergunta que a gente faz aqui, geralmente, é como você veio parar aqui, né? Pois é. No sentido de o seu curso de vida e como as coisas te chamaram, se foi um chamado, se foi um dom, essa história que a gente quer saber, para depois a gente aprofundar mais na sua... que você domina melhor mesmo. Eu acho que foi um chamado. Eu sempre trabalhei em TV. Eu estreiei na TV aos 8 aninhos, fazendo comerciais na Band. Aí fui pro SBT, voltei pra Band. Eu fui a última personagem da casa. Eu acho que vocês se recordam de Tiazinha, Feiticeira ali, né? Que o Luciano lançava. Eu fui a última, uma personagem chamada Bandida, que tinha esse nome por causa da Band, né? Não era uma ladra, era um sufixo da emissora. Eu tenho que explicar Não isso, porque as pessoas já olham e falam assim, bandida. E não era do funk, nem nada disso. Era uma personagem da casa. E eu trabalhei 3 anos e meio lá. Era um símbolo sensual. Fiz 18 capas de revista, me mandaram para a Europa, então foi um trabalho incrível, que me projetou nacional e internacionalmente. E aí eu escutava muito assim, você tem que fazer algo, intelectualmente falando, que te posicione na TV depois da personagem. E eu tinha um desejo de fazer jornalismo, assim, eu curtia muito, eu sempre gostei de escrever, de falar, me comunico bem. E aí eu fiz comunicação social, que era um pouquinho mais abrangente, né? Então a minha formação acadêmica é em comunicação social. Mas eu tinha já desde aquela época um desejo de ajudar as pessoas, que era muito genuíno, assim, isso desde muito antes até da personagem, de tudo acontecer. De ser pequenininha e querer, sabe, olhar para as pessoas com esse olhar de compaixão, de querer ajudar. Então, eu queria ter feito, talvez, uma formação como psicóloga, psiquiatra. Acabei não fazendo por pensar na carreira de permanecer na TV. Mas eu acho que quando a gente tem um chamado, de alguma forma ele vai, né, nos convidando o tempo todo a voltar para a nossa missão. E aí eu comecei a me apaixonar muito pelo desenvolvimento humano. Então eu passei pelos maiores nomes do Brasil: Roberto Niachique, Gilberto Chaves, Natanael Oliveira, Priscila de Sá, Rodrigo Cardoso, Elaine Ourives, tudo que você pode imaginar de mentoria, de curso, workshop, palestra, de imersão, eu fiz com todos. Fiz com Tony Robbins, fora do país, Jorge Coutinho, em Portugal, enfim. Fiz com todos os mentores porque eu queria mergulhar nesse universo e ficar realmente sacada daquilo que eu estava falando, né? Não só como paixão, não só como missão, mas também com embasamento técnico, de competência técnica mesmo, para saber o que eu estava dizendo e para não impactar errado a vida dos outros, que eu acho que esse é um grande perigo, né? Que a gente corre quando a gente acha que sabe muita coisa. E aí, dentro desse chamado, assim, de me apaixonar e de perceber as coisas como elas realmente funcionavam e não do jeito que a gente acha que funciona, sobretudo para quem cresce numa família católica, que foi o meu caso, aquele quadradinho de missa, né, de acreditar num Deus mais punitivo, menos amoroso, em pecado e etc. Eu acho que vocês sabem, né, o dogma todo. Foi muito libertador eu perceber que, na verdade, Deus era mais amoroso. E o Hawkins, que foi um cientista, um escritor, um psiquiatra norte-americano muito comprometido com o bem-estar emocional das pessoas, criou uma tabela de escala emocional e ele usou a sinestesia para entender como é que a vibração era medida nos seus pacientes e como é que essas vibrações impactavam os resultados que os pacientes teriam. Então, era uma tríade de emoção, vibração, resultado. E a partir disso, ele criou uma coisa muito interessante que foi mapear, né, o seu sentimento. Então, por exemplo, você está triste e dizer para você, olha, você é um código de barras que o universo vai ler e de acordo com o seu sentimento, você vai vibrar um código de barras e o universo vai validar o seu sentimento. Ou seja, você está triste, você vai ter 1000 outros motivos para permanecer triste. Porque o universo vai te entregar aquilo que você tá entregando no seu código de barras. E eu achei isso tão apaixonante, especialmente porque o Hawkins tem uma coisa de ser ecumênico, assim, de abraçar as pessoas sem se importar com os dogmas que elas têm. Então, eu gosto do evangélico, do macumbeiro, enfim, do holístico, do astrólogo e qualquer denominação, porque, na verdade, nós somos essa tríade de emoção, vibração e resultados. Na verdade, é isso, exatamente isso. E quando a gente fala de vibração, a gente fala
intrinsecamente de Deus, porque a gente está falando de um ser que está convidando a gente a ser mais cada vez mais. Se você conseguir atingir esse sentimento maior, você vai ter maiores resultados. Essa é a proposta, esse é o convite. Então não tem como a gente não se apaixonar por algo que é uma espécie de mapa mental que você, entendendo, vai fazer com que você performe muito bem na vida. E acho que é o que todo mundo quer, né?